YouTube, né, para ficar mais fácil para vocês aí acessarem, não ficar dependendo do stream. Eu acho o stream muito fraco. E aí a gente já inicia. Então você está vendo minha tela aí, né, o Jair, do processos por contato aí, processo de eletrização? Sim, estou vendo, professor. Então tá bom. Vamos retomar o que ficou lá para trás, né? A última aula eu acabei deixando um vídeo que começou um assunto novo, então vamos só retomar rapidinho aqui, né? A gente até resolver uns exercícios. A gente falou o que são as cargas, a gente falou sobre do que é composto o átomo, né? Então, falamos muito sobre as questões de que se repõe, que tem repulsão, que tem atração, né? Vamos só lembrar rapidinho que tudo que tem o mesmo sinal, próton com próton, elétron com elétron, se repele, e tudo que tem sinal invertido se atrai, né? Isso são as regrinhas aqui de movimento dos elétrons e dos prótons, tá? E o que acontece? A gente tem alguns sistemas que a gente fez a classificação lá depois, né? Que são chamados... Peraí, eu acho que eu saí, né? Peraí, foi sem querer. Eu botei um ESC aqui e saí sem querer. Pronto. Deixa eu voltar para a tela. Então, existem alguns sistemas que eles são chamados aí, né, de neutro, né? Vamos lembrar, usando aqui o sisteminha de positivo, negativo, a gente chegou na conclusão que quando você tem cargas positivas e negativas do mesmo número, você tem um neutro, porque tem um cancelamento. Tá? Quando você tem um corpo eletrizado positivamente, significa que sobrou positivo. Então, o próton sobra. Tá? Então, ó, você tem 2 prótons a mais aqui nesse caso. Tá? E quando é negativo, né, você tem o reverso, você tem o elétron sobrando. Tá, então, essa que é a sacada, né? Quando é neutro, não tem nenhum sobrando, próton sobrando positivo, elétron sobrando negativo. Tá? Então, bem tranquilo. É só você olhar o sinal que você já saca o que está acontecendo. Tá? Muito bom. Então, resolvemos alguns exercícios aqui, né? Vamos dando uma olhada. Aí, esse outro aqui vai demandar depois a gente fazer uma matemática, tá? Eu estou guardando para a gente fazer essa matemática ali depois, mas sem pressa, tudo tranquilo. E a gente tem aqui a questão da quantidade de cargas, né? Então a gente viu também a questão da condução elétrica, a gente entendeu, né, que os metais eles têm ali o mar de elétrons, a gente sacou o negócio da água salgada, né? A água salgada é um bom condutor, mas a água sem sal ela não conduz direito, né? A gente sacou também que tem a madeira, o plástico aí que são os isolantes, tá? Então a gente sacou que isso está ligado com a ligação dos elétrons com os átomos e a gente chegou no processo de eletrização por atrito, né? Então a gente entendeu o seguinte, que quando você esfrega materiais diferentes, você tem a transferência de elétron de um corpo para o outro, e se você usa essa tabelinha chamada de série triboelétrica, você sabe quem que ganha e quem que perde elétron. Né? Então vamos só lembrar, se eu esfrego uma fibra sintética com sei lá, um latão, o que vai acontecer? O cara aqui que está no mais, ele vai perder elétron e vai jogar elétron pro latão. Por quê? Porque o latão vai ficar com um sinal negativo, né? E o negativo é o elétron. Tá? Então, aí esse cara fica positivo e o de baixo fica negativo. Então, o de cima fica positivo e o de baixo fica negativo. Tá? Então, essa que é o jeito que você entende essa lista. E você percebe que a pele humana está aqui em cima. Então, isso não é uma coisa muito legal. Por quê? Porque isso significa que a gente eletriza fácil. Né? Então, qualquer coisa que toca na nossa pele, ela pode eletrizar a gente. Tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado de vez em quando, você tocar tipo na parede, em coisas que estão em contato com o chão, para você perder um pouco dessa eletrização. Tá? E você não ficar com carga em excesso, que isso pode, inclusive, atrair choque em você. Tá? Então, é importante não ficar o tempo todo isolado, tipo, encapotado só de blusa, né? Porque quando você fica de blusa, você evita que os elétrons saiam, e aí você acaba acumulando. Tá? Então, esse que foi a sacada. E vamos lembrar, né? O processo chamado de processo por atrito, ele é chamado de atrito porque você esfrega. Né? Você faz assim com os objetos, e isso força o elétron a sair de um lado e para o outro. Tá? E vamos lembrar do seguinte: você começa todo mundo neutro, lembra aqui, ó, começa neutro, você esfrega, aí fica um positivo e um negativo, porque o elétron pula de um corpo para o outro. Tudo bem, Jair? Legal. Então,
isso aqui deu uma retomada rápida, né? Vamos agora para o passo seguinte, que é o processo de eletrização por contato, tá? Nesse caso, o contato, você pode pensar, pô, deve ser parecido com o atrito, e ele é mesmo, tá? Só que ele tem algumas diferenças que são importantes, tá? Primeira coisa, quando você tem um corpo que já está carregado e toca outro corpo que não está carregado, a tendência é que o corpo carregado ele vai, de alguma forma, tentar se equilibrar com o corpo que não está carregado. Tá? Então você tenta ter um reequilíbrio dos corpos, tá bom? E isso acontece pelo contato, quando você simplesmente toca dois objetos, tá? Isso acontece, por exemplo, quando você está num dia bem frio e seco e toca na maçaneta e você sente que você teve aquele choquinho, pá, assim. Não sei se isso acontece muito com você, isso depende, varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que acumula fácil carga, que é das pessoas com a pele seca, tá? E as pessoas que têm a pele mais oleosa, elas não seguram muita carga, porque o óleo ajuda a gente a perder carga, tá? É uma coisa legal. Eu, por exemplo, eu tenho a pele bastante oleosa, né? E o cabelo também. Então, eu raramente tomo esse choque, tá? É difícil, mas eu já tomei, né? Não quer dizer que você está imune, né? Que você nunca vai tomar, tá bom? Mas, assim, as pessoas com a pele seca e o cabelo, o pelo seco, tudo mais, elas tendem a tomar mais choque que as pessoas que têm o corpo mais oleoso, né? Então tem gente que acha ruim, né, o corpo oleoso, mas ele tem algumas vantagens, né? Então, assim, vamos colocar uma situação, tá, hoje aí. Vamos colocar a situação de uma pessoa, tá? Essa pessoa ficou o dia inteiro na rua num dia frio e seco, e aí ela teve um acúmulo de carga positivo na pele dela. Então ela tá aqui, ó. Ela tá positiva, tá? E aí, o que acontece? Ela chega na maçaneta de uma porta, tá? Aqui tá a tua porta, a maçaneta. Ela foi lá e tocou. A maçaneta tá neutra, nesse caso, tá? O que vai acontecer na hora que tocar? Então, toca. Tá? Vou escrever aqui. Tocou. Vai acontecer o seguinte, gente. Esse cara tá positivo, então tá faltando elétron. Então, esse cara aqui, ele vai receber elétron da porta. A porta vai trocar um pouquinho de elétron com ele. Essa porta, no fim das contas, vai ficar positiva, tá? Porque ela perdeu elétron sobre o próton. E esse cara, ele vai perder um pouquinho desse positivo dele. Ele vai dar uma equilibrada, tá? Então, isso que é a eletrização por contato. Tá bom, Ogeia? Quando você tem um corpo que já está eletrizado, você tem que ter uma diferença de eletrização entre os corpos. Pode ser um corpo neutro e outro eletrizado. Pode estar os dois eletrizados também, tipo um positivo e um negativo também dá certo, tá? Então, E na hora que toca, tá? Ele reequilibra. Pode falar, querido. Nesse caso aí, tem que ele vai equilibrar. A pessoa já percebe o... Percebe? Ela toma um choque. Tá? A pessoa toma um choquinho. Geralmente esse choque é bem leve, tá? Mas ele incomoda, tá? Eu não sei o quanto que você já teve isso, mas assim, isso acontece muito no metrô. Se acontece, eu não percebo muito. Então, Jair, isso acontece muito no metrô, né? No metrô, em dia frio, por causa que no metrô a gente tem aquelas coisas, onde se apoia lá, esqueci o nome. Corrimão. Isso, corrimão desse cara que é metálico, na hora que você rela para segurar, você sente, ele dá uma formigada na mão e você sente, parece que você tomou um soco, assim, tá? Aí você já toma um susto, né? Eu não gosto, eu acho ruim tomar choque, né? E aí você equilibra na hora. E se você for ver, Jay, solta até uma faísca, tá? É difícil de ver, que geralmente você não tá olhando para tua mão, né? Você tá olhando para outro lado. Mas se você olhar, você vê que sai uma faísquinha, tá? Isso é o choque, a gente chama de choque estático, tá? É um choquezinho que você toma. Ele é bem leve, ele não faz mal para a saúde, faz nada. Ele só te dá um susto. Ele só serve para te deixar assustado. Tá? Então, esse é o choque estático. É muito comum. Isso aqui que eu estou falando para você é muito comum em dia seco e frio. Que o inverno, né, ele permite que a gente tenha isso. E o ar, quando ele está sequinho, hoje ele permite que as coisas se eletrizem mais fácil. Tá? Porque o próprio ar, quando ele está com bastante água, lembra que
que eu falei para vocês, que a água ela tende a capturar algumas coisas que estão carregadas. Então ele vai tirando o ar molhado, ele tira os elétrons de você naturalmente. Tá? Ele vai deixando você equilibrado. Num lugar seco já não acontece isso. Tá? Então, dia seco, ele tende a você tomar mais choque do que num dia mais molhado, tipo no verão. O verão é mais molhado, então você tende a tomar bem menos choque no verão. A não ser que você esteja no ar-condicionado. Aí o ar-condicionado seca o ar, e aí você volta a tomar choque. Então, isso depende do lugar onde você está. Beleza. Então, quantidade, isso aqui é uma coisa de toque, então vamos colocar uma regrinha. Então, você tem que ter um corpo carregado, pelo menos um corpo carregado, pode ser os dois, e aí você tem um outro corpo aqui, tá? Vou colocar ele aqui desse lado, e aí no toque, ou seja, você rela os dois corpos, o que vai acontecer? Vamos dizer agora, ali eu coloquei positivo, vamos colocar um negativo para ver ele também, né? Se eu toco esse cara tá negativo, vai acontecer o reverso, esse cara tá com excesso de elétron, então ele que passa elétron para esse corpo para se reequilibrar, tá? Então pensa sempre assim, hoje aí, os corpos eles vão tentar se reequilibrar nesse tipo de transmissão, né? Que é o contato, tá bom? Então ele vai tentar, se ele tá com excesso, ele tenta jogar para outro lado. Se ele tá com falta, ele tenta trazer para si de volta, tá? Então lembra sempre disso, ele tenta colocar de volta, tá bom? E o contato, ele é uma coisa de equilíbrio. Então, seu corpo ele desequilibrou, provavelmente por causa do atrito, né? Lembra, o atrito, ele desequilibra. Ele força o elétron de um lado para o outro. E aí o contato, ele tenta reequilibrar. Tá? Então, essa aqui é a sacada. Deixa eu ver se eu tenho um espacinho aqui. Espera aí, rapidinho. Deixa eu só ver uma coisa rapidinho. Não, aqui não tem muito espaço. Eu vou fazer uma coisa rapidinho. Eu vou abrir a lousa para fazer um resumo para você. Tá? Para deixar um resumo desses dois, que eles são muito importantes. Tá? Não dá para não resumir. Rapidinho. Deixa eu só abrir minha lousa e mandar para você. Tá? Até aqui, tudo bem, Jair? Tudo bem, pessoal. Legal. Pronto, estou abrindo aqui. E como que tá conseguindo fechar esse bimestre legal, Jair? Legal, pessoal. Legal. Agora está faltando pouca coisa agora. Você tem mais. Vamos lá, você tem quantos trimestres, né? Você tem mais esse e mais o outro, né? Isso. A gente vai até o final do ano, até o meio do ano, né, para finalizar. Legal. Não, aí fechou e é legal quando termina. Eu vou ver se eu consigo pegar física com vocês agora também no próximo bimestre, né, para finalizar. Então, bom, já deu início, né? Já continua. Né? Isso, seria legal pegar mecânica. Troca de professor não é legal. Não é não. Começa a acostumar, já vai no outro, já começa com outra dinâmica e assim vai, né? Né? Eu também não gosto. O centro. Tem uma coisa que eu não gosto do centro, que o centro tem muita abertura para ficar toda hora tendo essas trocas, né? Então aí você não continua. Você fica toda hora, troca, né? Eu acho que o legal é dar continuidade, né? Continuar. Sim. Ainda mais o sistema de vocês, né? Um sistema que é de trimestre. Então acaba trocando muito rápido, né? Acaba sendo uma coisa um pouco corrida, né? E não tem muito tempo, então. Então. Perde muita coisa quando troca. Né? Perde. Depois, às vezes, você tem até que começar coisa do nada, né? Porque o cara não sabe onde que tava. Aí você fala, só que o cara meio que, né? Ele não entende direito. Fica. Vamos fazer o quê? Estamos finalizando. Bom, eu acho legal quando finaliza assim. Deixa eu ver. WhatsApp, whiteboard. Aqui, abrir. Pronto. E aí o pessoal vai desmotivando, né? A galera vai ficando mais. Porque a gente começou a nossa sala, quando começou, tinha 38 alunos, né? Pois é, né? E é estranho até, né, cara? Você chega no fim e tem tão pouca gente.
Aí, agora você está enxergando, né? Sim, a lousa sim. Perfeito. Então vamos fazer um resumo, tá? Vamos fazer um resumo aqui porque é importante. Nos processos de eletrização, você tem dois processos que a gente chama de processos naturais, tá? Por quê? Esses processos, eles acontecem também na natureza. E eu vou mostrar para você também um processo que é um processo artificial, tá? Que é o processo de indução. Mas vamos primeiro fechar esses dois. Então a gente tem, de um lado, você tem o atrito e o outro você tem o contato. Vou fazer uma tabelinha aqui para a gente diferenciar os dois, tá? Primeira coisa, como que acontece o processo de atrito? Então vamos dizer o como. O atrito, o próprio nome já diz, ele acontece por causa de um movimento de esfregão. Então você toca, só que você não só toca, você tem que ter o atrito, você tem que esfregar. Você pode colocar entre aspas aí, ele é um esfregão. Então, professor, e qualquer tipo de atrito ele gera energia, não? Não todo tipo de atrito, no caso, tá, Jair? O atrito, quando ele é material igual com material igual, você não tem transferência de elétron. Então, por exemplo, se eu pegar a minha mão e esfregar na minha própria mão, pele com pele, não acontece nada, tá? Você No não tem caso, a elétron. madeira com madeira, não... Madeira com madeira, papel com papel. Então, esse tipo de atrito você não vai ter. O atrito acontece quando você muda o material, tá? Por quê? O material, ele atrai mais elétron do que o outro, e aí tem essa troca. Aí eles tentam equilibrar, né? Isso. Então, não adianta você, sei lá, vou fazer um atrito aqui, eu vou eletrizar, né? Você pega lã com lã. Pronto, você não vai conseguir. Tá? Então, você vai ter que pegar lã com outra coisa. Tá? Então, Sim, uma árvore, uma floresta, começar, né, o vento, isso, o vento. uma segue uma na outra, e aí, né, no caso. Isso, boa, bem sacado, Jair, porque, por exemplo, os raios acontecem porque você tem, dentro da nuvem, você tem várias coisas juntas, né? Então você tem o ar, você tem, por exemplo, em São Paulo, é uma cidade muito grande, tem muita poluição, né? Então a poluição também está ali no meio. Em lugares mais limpos, né? Você vai ter também gelo, né? Porque tem os pedacinhos de gelo bem fininho que ficam ali o tempo todo voando, que é o granizo, né? Você vai ter poeiras, tem um monte de coisa. Tá tudo misturado ali em cima. E aí vai esfregando, esfregando, e isso acontece ali na nuvem também. E por isso que a gente tem o raio, tá? Isso foi bem sacado hoje aí, porque depois eu vou explicar o raio para você, e o raio tem tudo a ver com com esse esfregão, tá? Então, isso foi legal. Então, o atrito está aqui e o contato não precisa de esfregão, tá, gente? Então, o primeiro ponto, ele só precisa de um toque. Tá? Então, o processo de contato tocou, já era. Tá? No atrito, tem outra coisa. Você pode fazer o atrito com corpos neutros. Então, você já tem os caras neutros, ninguém tem excesso e nem falta. Tá? Você pega os caras, esfrega, aí você eletriza. Tá? O atrito dá certo isso. O contato não é corpos neutros. Você só tem o eletrização por contato com corpos que já têm carga. São corpos carregados. Tá? Isso é uma condição. Então, isso é bem importante para você distinguir um do outro. Tá bom? Outra coisa. Além dos corpos neutros e dos corpos carregados, tá? E você esfregar e tocar, né? Que isso já diferencia. O atrito, o que ele faz? Ele cria um desequilíbrio. Então, ele desequilibra. O negócio estava equilibrado e ele que causa o desequilíbrio. Enquanto que o contato, ele está tentando equilibrar, tá? Ele está tentando voltar para o equilíbrio, ou seja, voltar para o neutro. Então, essas são as três características que você tem que lembrar para você lembrar a diferença de um para o outro. Tá? Nesse caso, hoje o atrito esfrega, o contato toca. O atrito é corpo neutro com corpo neutro, esfregou, ele acabou ficando. O contato, você tem que ter os caras já carregados. O atrito tira o equilíbrio, o contato tenta voltar para o equilíbrio. Ficou claro isso, Jair? Sim, professor. Perfeito. Então vamos voltar para lá. Isso é importante, porque os dois são parecidos, né? Então, para a gente trocar os dois, é muito fácil. Eu costumo sempre fazer o resuminho no fim, para não ficar dúvida. Tá? Agora vamos
dá uma olhadinha no experimento, tá? Esse experimento aqui ele é bem legal, tá? Que é a máquina de atrito. Vamos ver. Vou jogar o som para você ouvir aqui, tá? Você me diz se você está ouvindo ou não. Deu para ouvir o barulho? Sim, tá com som. Beleza, então vamos lá. Nesta demonstração, usaremos uma máquina de atrito composta por um disco de acrílico acoplado no motor, um capacitor e esferas ocas de alumínio. Este tipo de máquina eletrostática é chamado de máquina de atrito de Ramsden, pois foi inventada pelo inglês Jesse Ramsden em 1766. Ele foi um dos primeiros a construir esse tipo de máquina baseada na eletrização por atrito. Em sua máquina original, Ramsden utilizava uma manivela para girar um disco de vidro e lã para atritá-lo. No nosso modelo, ao invés de uma manivela, usaremos um motor para girar o disco de acrílico. Ó, que legal. Então você tem um motorzinho, o negócio ali, ó, o disco de acrílico tá acoplado, então ele vai gira, né, como se fosse uma roda. E aí, ó, vamos ver o que vai acontecer, tá? Ele vai estar com esse discão girando aí a alta velocidade e percebe que o disco ele tá também ligado com essas hastes de metal aqui, ó. Tá? Então vamos entender o que está acontecendo. Além disso, ao invés de lã, usaremos as próprias mãos para atritar o disco em alta rotação. O atrito das mãos com o acrílico em movimento gerará cargas no disco. Ao passar próximo de placas metálicas, haverá eletrização por ionização através do ar, e as cargas serão armazenadas num... Você consegue ver aí o rainho saindo? Jair, você conseguiu enxergar o raio saindo ali nas bolinhas? Sim, isso é o fogo, né? Isso, vamos voltar aqui, ó. Eletrização por ionização através do ar, e as cargas serão armazenadas num capacitor feito de tubo de PVC e folhas de cobre. Ao atingir o potencial de ruptura, haverá uma descarga através do ar entre as esferas, como podemos comprovar pelas faíscas e pelo estalo produzido pelo repentino aquecimento do ar. Olha que legal. Então, olha só, Jair. Vamos. Ó, ele parou. De placas metálicas, haverá eletrização por ionização através do ar. Deixa eu ver se eu consigo parar bem na hora. Não, é muito difícil. Serão armazenadas num capacitor feito de tubo. Então, o que está acontecendo aí, gente? Vamos entender, tá? Na hora que o professor chega ali e toca a mão dele no acrílico, lembra que a nossa mão, a nossa pele, né? Ela tende a perder o elétron. Então, a nossa mão perde elétrons ali pro acrílico e esse elétron passa para aquela haste metálica ali, ó. Aí ele já sobe e vai para a bolinha, tá? E nessa bolinha ela fica armazenado esse elétron, até que a hora que você esfrega bastante, acumula, como se fosse... Pensa assim, ó. Pensa que você tem um copinho e você vai jogando água dentro, até que uma hora a água começa a derramar, tá? A hora que derrama, vamos dizer assim, derrama o seu elétron, uma hora o próprio ar ele consegue transmitir na forma dessa faísquinha de uma bolinha para outra esses elétrons, tá? Então, você está vendo aí o contato acontecendo, né? Na verdade, você está vendo o atrito, né? Você está com a tua mão esfregando e jogando elétron ali para dentro da tua rodinha, tá? Então, isso aí você está vendo acontecendo. Tudo bem, Jair? Legal. Essa maquininha é super fácil de fazer, ela é bem legal. Se eu tivesse oportunidade, eu queria até fazer dentro do colégio, mas agora não dá, né? Vamos ver agora também o pêndulo eletrostático. Também é bem legal esse aqui, dá pra gente enxergar algumas coisas. Para esta experiência usaremos um pequeno disco feito com papel alumínio colado num fio fino isolante pendurado numa haste metálica sobre uma base de madeira, um tubo de PVC transparente e papel toalha. Iniciaremos eletrizando o tubo de PVC, atritando-o vigorosamente com papel toalha. O atrito fornece energia suficiente para que os elétrons de um corpo passem para o outro. No nosso caso, os elétrons passam do papel para o tubo e, portanto, o tubo fica eletrizado negativamente. Em seguida, aproximamos o tubo carregado do disco de alumínio,
que inicialmente é atraído pelo tubo. Olha que legal. A hora que você tem... Peraí. A hora que você chega perto, ele já falou, ó, que esse cara tá negativo. Esse metal, na hora que você chega ali perto, né, o alumínio, por ele ser um metal, ele deixa os elétrons livres. Então, por ele estar carregado negativo, nesse caso, o excesso de elétron do outro faz os elétrons dele dar uma afastada. Aí fala assim, não quero ficar perto desse cara, porque os elétrons se afastam. Só que nessa, os prótons que ficaram para trás, eles são atraídos. Então, o seu metal ele acaba indo para cima dele. Tá? Então, vamos ver o que acontece agora. Ó. Pois se encontrava neutro ou descarregado. Porém, ao encostar no tubo, o disco se eletriza por contato, ficando com cargas de mesmo sinal do tubo. E como cargas de mesmo sinal se repelem, haverá forças de repulsão entre eles, como podemos observar na sequência do experimento. Olha que legal. Quanto mais os corpos se aproximam, maiores serão as forças de repulsão. Isso aí não é nenhum truque, tá, hoje é só que você carregou os dois com o mesmo sinal, e a hora que você pega um cara com sinal igual, ele se repele. Aí fica com essa impressão que ele está flutuando. Na verdade, eles estão se repelindo. Tá? Agora, quando o disco encosta na haste metálica, se neutraliza e volta novamente a ser atraído pelo tubo. Podemos mostrar este mesmo efeito com a mão servindo como um terra, que também pode neutralizar ou descarregar o disco. Assim, pode-se observar o efeito campainha, onde o disco executa um movimento pendular, se eletrizando e se descarregando por contato, alternando forças de atração e de repulsão. Ah, que legal. Então isso aí, Jair, a gente está vendo, a gente viu o contato, você viu tudo ali acontecendo. E ainda você conseguiu enxergar, né, que quando você coloca uma coisa que é positiva perto de uma positiva, uma negativa perto de uma negativa, você tem aí uma repulsão, né? Isso é bem legal, deu para enxergar isso. Tá? E agora, vamos para o último processo de eletrização. Tá? O último processo é chamado de eletrização por indução. Primeiro ponto que eu marco, tá, para diferenciar dos outros dois, esse processo ele é considerado um processo não natural, tá? Então ele foi inventado pelos homens, então ele é artificial. Tá? Diferente dos outros que eram naturais. Você não encontra na natureza, por exemplo, o raio e tudo mais. Tem vários fenômenos naturais que a gente tem eletricidade que eles estão ligados com o atrito e com o contato. Esse aqui não. Esse aqui simplesmente foi inventado, a gente inventou essa método aqui e você não observa na natureza. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha, tá? Eu tenho um esquema aqui que vai explicar para você direitinho como que funciona. Primeiro, você vem com um corpo que está carregado. Ele pode ser positivo ou negativo, tanto faz, tá? O sinal não é tão importante assim. É importante que ele tenha uma carga. Então, nesse caso, é negativo, e você chega perto de uma esfera, e essa esfera aqui ela é feita de metal, tá? Qualquer metal. Então, pode ser cobre, ferro, zinco, sei lá, qualquer metal vai funcionar bem. Aí, na hora que você chega perto, o que vai acontecer? Lembra que os metais, eles têm os elétrons não tão bem presos assim dentro de si, né? Eles estão mais soltos. Então, aqui você tem negativo, então está sobrando elétron. Os elétrons aqui dentro da bola, eles não gostam de elétron. Então, o que eles fazem? Eles correm, tá? Você percebe, ó, foram para a direita. Qual que é a sacada disso? Na hora que você colocou o seu bastão aqui do lado, ou qualquer objeto que você está colocando, você chega aqui do lado e coloca o que a gente chama de fio terra. Tá, gente? O fio terra, nesse caso, ele tem um nome excelente. Por quê? Ele é literalmente isso. Você pega um fio e conecta na terra. Tá? É um fio que você pega e junta esse cara com a terra. O que vai acontecer? A terra, ele é uma coisa bem interessante. Ela é como se fosse um tipo de depósito de elétrons. Então, se você está com excesso de elétrons, se você conecta com a Terra tende a tirar os elétrons de você. E se você está com uma quantidade baixa de elétrons, ela tende a jogar para você. A Terra, ela reequilibra. Tem gente que fala, né? Eu estou me sentindo reequilibrado na Terra e tal. Isso tem um pouco de fundamento, tá? Porque a Terra, ela tende a fazer esse movimento de reequilibrar o seu corpo, tá? Então, o que vai acontecer? A hora que eu empurrei esses elétrons para cá,
você na verdade enganou eles. Na hora que você coloca o fio terra, esses elétrons que estavam encurralados aqui no canto, olha o que eles fazem. Eles pulam fora. Tá? Então você meio que forçou os elétrons a saírem do corpo. Aí o que você faz? Depois que você fez isso, você corta esse fio, tira ele. Na hora que você tirou, o que aconteceu? Os elétrons pularam. Então ficou positivo. Aí você tira aqui o seu bastão de perto e pronto. Você eletrizou. Tá? Ou seja, você tirou os elétrons do corpo. Você percebe que eu nem precisei tocar no objeto, tirando o fio terra, né? O fio terra você tocou. Mas você induziu, ou seja, você fez com que você meio que enganou os elétrons para eles pularem fora da sua esfera. Tá? E isso é o chamado indução. Ficou claro isso, hoje? Tá? Então, obviamente, né, você percebe que isso é uma coisa que não acontece naturalmente, né? Um processo foi criado artificialmente para a gente conseguir tirar elétron ou colocar, você também pode fazer, se você fizer isso com um positivo aqui, tá, Jair? Você consegue também fazer os elétrons entrarem no corpo e ele fica negativo, tá? Então você consegue criar esse processo. Aí é um processo bem simples, é fácil de fazer, tá? De indução. Tá? Totalmente artificial, Jair. Não existe na natureza. Tá? E por um motivo bem óbvio, né? Você percebe que ele é um tipo de truque que você faz. Tá? Belezinha. Agora, vamos dar uma olhadinha no gerador de Van der Graaf, porque isso aqui ajuda a gente a entender algumas coisas, tá? Que é isso aqui, se um dia, quando sair da quarentena e tudo, e a gente puder voltar a andar um pouco melhor na rua, pega, Jair, e entra no Catavento Cultural, esses lugares aí que você tem experimento de ciência. Isso aqui tem lá. Catavento Cultural fica lá perto da Zona Cerealista. Tá? É bem legal. Não sei se você conhece ali aquela região. Não, CEAGESP ali não. CEAGESP, ali do lado. Né? Você atravessa o CEAGESP, ali a avenida, você chega é um castelão, assim, é bonito pra caramba. Tá? E se você puder dar uma passada lá um dia, lá tem isso aqui, é muito legal lá. É muito bonito o lugar. Vale bastante a pena. Eu vira e mexe, eu dou uma passada lá, né, que é um lugar que eu gosto. E lá tem esse gerador. E, meu, é um barato. Vou mostrar aqui para você. Para este experimento, utilizaremos um gerador Van der Graaf e uma pequena esfera condutora com um cabo isolante. Este tipo de gerador de cargas eletrostáticas foi inventado por Robert Van der Graaf em 1929 nos Estados Unidos e tinha como objetivo produzir cargas estáticas em grande quantidade, a fim de criar potenciais elétricos elevados. As cargas são acumuladas por indução através do contato muito próximo entre um rolete e uma correia isolante na parte inferior do gerador. Estas cargas são recolhidas e espalhadas. Legal, deixa eu mostrar aqui para você. Isso aqui, hoje o que acontece? Você tem aqui dentro, você tem como se fosse um tipo de pano, tá? Uma tira de couro, um pano, que na hora que você puxa essa manivelinha, ele gira e esse pano ele vai girando ali, né? Ele é uma esteira. E essa esteira, ela bate com uma outra parte ali que está parado, né? Que também é feito de outro material. E aí ele fica se esfregando. O que acontece? Atrito. E nessa que gera o atrito, você tem a separação de carga. Então, olha só, você vai forçando as cargas a irem se separando e vai tendo eletrização. Vamos dar uma olhadinha. Por toda a superfície da esfera na parte superior. Numa atmosfera seca, a esfera poderá acumular cargas e gerar tensões de até 100.000 volts. Podemos ver estas altas tensões por meio das faíscas que saltam entre a esfera maior e a esfera menor aterrada. Para que salte uma faísca através do ar, são necessários cerca de 10.000 volts por centímetro. Ou seja, se a faísca saltar de uma distância de 10 centímetros, significa que a diferença de potencial entre as esferas superou 100.000 volts. Porém, apesar dessas elevadas tensões, a corrente elétrica produzida numa descarga é da ordem de milésimos de amperes e de curtíssima duração. A cada faísca, o potencial da esfera maior cai a zero, aumentando gradativamente conforme giramos a manivela. Por causa das baixas correntes produzidas,
Este gerador não serve nem para acender uma lâmpada incandescente. Porém, ele foi largamente utilizado em experimentos científicos, como um gerador de altas tensões que serviam para acelerar partículas carregadas para desintegrar átomos ou para acelerar elétrons para gerar raios-x. Então, Jair, isso aqui você percebe. Na verdade, é um mini rainho, isso aí, se você for pensar bem. Tá? Uma faísca, na verdade, qualquer faísca, tá, Jair? É um raio em miniatura. Tá? E ele acontece por causa da eletricidade. Né? Você está tendo esse acúmulo de carga, né? Você está vendo aqui o positivo e o negativo. Uma hora, o ar, por conta de que você acumulou muita carga, o próprio ar não aguenta, ele perde elétron. Lembra que eu falei para você que o ar, né, ele é um isolante elétrico. O ar, ele é um bom isolante elétrico. Só que mesmo quando você tem um isolante elétrico, chega algum momento que se você tiver, que nem ele falou, a tensão lá, muitos volts, né, acontecendo, o ar não aguenta, ele acaba acabar perdendo elétron. E na hora que ele perde elétron, consequência, ele solta essa faísca. Tá? E essa faísquinha, Jair, pode ser muito fraca, tá? Uma faísca muito, muito fraquinha. Né, que a moça falou bem, ela é muito baixinha, então acaba não causando nada, né? Não consegue nem ligar uma lâmpada, tá? Então, obviamente também porque você está ali só com a mão do girando a manivela, né? É pouca energia, né? Você não tem muita energia para gerar ali, tá? Então, esse é o princípio do Van der Graaf, tá? Isso aqui tem lá no Catavento, se você quiser dar uma olhada um dia, né? Dá uma passadinha lá que eu acho que as coisas vão começar a abrir. Tá? Então, só para a gente testar aqui rapidinho, nesse caso, hoje vamos ler alguns exercícios, tá? Para ver como que está o nosso conhecimento, ó. Um aluno recebe um bastão de vidro e um pedaço de seda para realizar uma demonstração de eletrização por atrito. Né? Após esfregar a seda no bastão, o aluno constata que parte atritada do bastão ficou carregada positivamente. Tá? Nesse caso, durante o processo de atrito, as cargas elétricas... Bem, vamos pensar assim, ó, ele já deu uma dica. Ele já disse para a gente que a parte atritada do bastão ficou positiva. Então lembra, né? Antes mesmo de ler, a gente não precisa ler as respostas porque a gente já pode inferir. Tá? Então você tem aqui o bastão, tá? Um bastãozinho, e aí ele está positivo. Lembra que com atrito, no começo, ninguém está positivo nem negativo. Tá? Então, o outro corpo, na hora que esse ficou positivo, como que o outro corpo ficou, Jair? Ele tentou se equilibrar, né? Que eu estava neutro, né? Então, negativo. Lembra? Por conta de que estava todo mundo neutro no começo, então alguém perdeu, alguém ganhou. Né? Então, um fica positivo, o outro fica negativo. Tá? Essa que é a regra. Então, a gente já sabe disso. Vamos ver. Ó. Durante o processo, as cargas elétricas positivas foram transferidas, né, Peraí, deixa eu só mudar a cor aqui. Positivas foram transferidas da seda para o bastão. Então, ele está dizendo que a seda ela recebeu positivo. Primeiro ponto, Jair, que a gente tem que lembrar sempre. Quando a gente está estudando, quem se move é o elétron. Elétron se move. E lembra porque o elétron é o mais levinho, ele é mais fácil de mover. O próton não se move porque ele está preso, tem várias coisas ligadas. Então, se ele disse que o positivo que andou, já está errado. Então, a gente já pode até desistir já. Não, estamos falando besteira. Tá? Negativas, ok, negativas está legal, foram transferidas do bastão para a seda. Tá? Então, vamos ver aqui de novo. Ó. A seda, o aluno constatou que a parte do bastão, né, ficou positivo. Então, já vamos dizer para onde foram os elétrons. Saíram daqui e foram para cá. Tá? Então, ó, as negativas foram transferidas do bastão para a seda. Né? Então, o bastão ficou positivo. Então, tá correto. O bastão perdeu e foi para a seda. Então, esse está ok. Tá? E os outros estão todos errados por causa de alguma coisa. Ó, negativas foram repelidas para outra extremidade do bastão. Não. O bastão continua ali do mesmo jeito. Ó. Negativas foram destruídas. Não destrói nada. Tá? Viajou. Tá? E o E, ó, positivo, de novo. Positivo não se move. Então, você já corta fora. Tá? Então, beleza. Isso aqui tá bonitinho. Ó. O único que bate certinho que a gente entende, tá, já é a letra B. Tá? Ó, a resolução eu deixo aqui. Ó, a letra B e tal. Então, depois, se você quiser acompanhar, né, eu vou fazer só esse. E aí tem mais exercício para você acompanhar aqui, ó. Tá? Então, ó, bonitinho para você
depois, ó, até alguns com cálculo e tudo para você dar uma olhadinha, tá? Eu costumo ser generoso, ó, você percebe, eu passo bastante mesmo, para você não ter problema, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre força, tá? Então, até agora, o que eu falei para vocês? Eu falei que existem essas interações, positiva e negativa, tá? Positivo com positivo gera repulsão, positivo com negativo gera atração, né? Então, o que é igual repele, o que é diferente atrai. Só que eu não estou dizendo para você ainda qual que é o valor dessa força, de quanto que atrai, porque se ele atrai ou se ele repele, tem alguma coisa que puxa. A gente dá um nome disso em física de força, tá? E eu vou ensinar para você aqui, porque eu preciso de uns elementos de mecânica para te ensinar como que usa algumas fórmulas, tá? Então eu vou passar e fazer você entender do que depende essa força, sem entrar em muito detalhe, tá, Jair? Porque senão eu vou fazer você se embananar todo aqui, tá bom? Então ali no último trimestre que a gente vai ter, eu vou pegar e vou entrar em fundo nisso. Aí você vai conseguir entender, tá bom? Então, o que acontece? Uma coisa, antes da gente iniciar, é que na física, a gente entende que o mundo ele é feito de coisas, tá? Que são partículas, e ele também é feito de outra coisa chamada energia, que são assim, é como se fosse um tipo de assim, é difícil de conceituar a energia, ela não é uma coisa que você enxerga, né? Ela é uma coisa que você passa de um corpo para o outro e permite que você tenha movimento. Né? Por isso que a gente fala muitas vezes que a energia é fonte de vida, né? Que a vida ela sai justamente desse movimento, tá? E faz muito sentido pensar assim. E a gente também tem uma coisa chamada de força, que é também outra coisa que promove o movimento, tá? E também é uma coisa bastante difícil de entender, por quê? A força, na hora que ela aparece, ela provoca o movimento nas coisas, ela pode, inclusive, né, dependendo se você colocar uma força muito grande, pensando naquela coisa, né, se você dá um soco, sei lá, alguma coisa bem dramática assim, você pode, inclusive, destruir um corpo, né? Então, a força, ela tem essa coisa de, se ela for grande demais, ela sai arrebentando tudo, tá? Então, a força também é uma outra coisa que está aí dentro da física, tá? E na física, quando a gente estuda ela, a gente costuma dizer que a natureza ela tem 4 forças fundamentais que você pode ver. Todos os objetos têm um pouquinho disso, tá? Então a gente tem uma força aqui embaixo que é chamada de força nuclear forte, tá? Eu vou colocar um esquema aqui embaixo para você ver, tá? De seta. Essa seta aqui que eu estou colocando para você, tá? Ele diz qual que tem com maior energia. E o que significa isso? Com maior energia, mais dramático é os efeitos de você usar essa força. Então, essa força, ela produz, por exemplo, tipo, a gente vai estudar um por um, né? Eu vou dar um geral para você, que tem alguns que você consegue até energia da bomba atômica. É um negócio extremamente forte, tá? E no outro sentido, tem 2 sentidos aqui, ó. Se eu vou olhando da direita para a esquerda é uma coisa, da esquerda para a direita é outra. Você tem maior alcance. Então isso tem algumas consequências aí, eu vou já discutir com você, tá? Então, vamos começar da nuclear forte, tá? A força nuclear forte, o que que ela é? Na verdade, ela é o seguinte. Lembra que eu comentei com você, né, já que dentro do núcleo a gente tem algumas coisinhas que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Tá? Então, no núcleo especificamente, você tem 2 carinhas. Em branco eu coloquei os nêutrons e em amarelo, tá? Eu coloquei o próton. Lembra que eu falei para você que o próton é positivo? É positivo, legal. Só que aqui, ó, no núcleo eu tenho 3 prótons, um colado no outro. Tá? Eles estão literalmente colados. Tá? Estão super próximos. Pô, então eu devo estar falando abobrinha. Sabe por quê? Lembra que eu falei? Né? Que positivo com positivo, você tem repulsão. Então esses caras, eles não deviam estar juntos, né? Mas no caso aí, eles estão positivo e negativo, né, professor? Não, é positivo com positivo, Jair. Ó, é próton com próton, cara. Tem alguma coisa muito errada nisso. Tá? Tem alguma coisa estranha. Na verdade, o que está acontecendo? Isso acontece mesmo. Ali no núcleo, os negócios ficam tudo colado, desse jeito.
tem uma outra força, tá? Que ela funciona como se fosse um tipo de gancho, tá? Eu vou desenhar de verdinho aqui, que é o que a gente chama de força nuclear forte. Tá? E essa força, ô Jair, ela mantém o núcleo preso. Ela faz o núcleo ficar ali, ó. Não fica presinho. Tá? E essa força, Jair, ela é a força mais intensa de todas da natureza. Então, o que acontece? Na hora que você tira essa força, ou se você desprende o núcleo, esse núcleo ele sai com tanta energia, mas tanta energia, que ele sai estourando tudo. Tá? Então, essa força nuclear forte, ele tem uma energia, uma concentração energética tão grande que a gente usa essa força nuclear para algumas coisas, e a coisa mais absurda que a gente usa é bomba atômica. Então, aquela bomba absurdamente forte, ela tira energia justamente daqui. E é por isso que ela é tão forte. Tá? E outra coisa que também tem essa força que usa o tempo todo é o Sol. Só que o Sol, ao invés de ficar, né, explodindo coisa e tal, ele tá ali transformando energia e fica brilhando, soltando energia para todo lado. Tá? Então o Sol também usa muito essa energia aí, as estrelas. Tá? Então, essa é a tal da força nuclear forte, muito, muito intensa. Só que ela é muito curta no alcance. Você percebe? Ó, o maior alcance ele está na ponta da esquerda. Esse negócio ele tem um alcance tão fraco que ele não consegue nem sair de dentro do átomo. Ele fica preso dentro do átomo. Então só acontece ali dentro do núcleo e acabou. Tá? E por isso que é difícil de tirar essa energia. Porque você está num negócio muito pequenininho, muito difícil de você tirar, porque a energia dele é alta. Então, para quebrar isso aí, você precisa ter alguma coisa muito energética também para quebrar ele. Tá? Então, essa que é a sacada. Tudo bem, Jair? Até aqui? Essa outra força aqui, que a gente chama de nuclear fraca, é uma segunda tipo de força também ligada ao núcleo, tá? Mas ele está ligado com algumas questões alguns átomos, eles vão soltando energia em forma de radiação. Então, esse aqui, ele está ligado com elementos de radiação. Tá? Ele não é tão importante agora nesse momento, o que é importante agora são esses dois que vão vir. Tá? O que é legal é a força eletromagnética e a força gravitacional. Então, força eletromagnética é o que a gente está vendo agora, tá? Que é essa força que está ligada com os elétrons e com o magnetismo, tá bom? Os dois se ligam. E esse carinha aqui, ele é bastante intenso. E ele acontece, todas as trocas de energia elétrica, mas ele acontece também nos átomos. Então, ele acontece também quando a gente está aqui. A gente é feito de átomo, então ele vai aparecer também dentro do nosso corpo, dentro dos neurônios, dentro por exemplo, um lugar que a gente não presta muita atenção, na parede, no ar. Então, é uma força importante, tá, Jair? Porque ela rege muita coisa dentro do universo. E, por fim, tem a gravitacional. Essa gravitacional, Jair, ela é a força mais fraca de todas. No sentido que todas essas forças aqui, ó, elas são muito mais intensas do que a gravitacional. Só que a gravitacional, ela tem uma vantagem. Ela alcança distância. Tá? Ela consegue pegar corpos muito distantes e fazer com que eles se juntem. Tá? Então, por exemplo, a gente está muito distante do Sol, se a gente for pensar em tamanho. Tá? A gente está tão distante que o número é 150 milhões de quilômetros. Tá? Esse número, ou já esses números que a gente usa na astronomia, eles são tão grandes que a gente costuma simplesmente ignorar eles. Né? Que assim, ele é tão grande, mas tão grande que ele perde um pouco a dimensão. A gente não tem muita vivência para entender o que está acontecendo. É normal isso. A gente fala assim, 150 milhões de quilômetros. Aí você fala, tá bom. Né? Você meio que aceita. Né? Tá, tudo bem. Né? Mas assim, é muito distante. É uma coisa absurdamente distante. E, mesmo assim, o Sol não deixa a gente sair de perto dele. O Sol fica traindo a Terra. Ele fica assim, ó. A Terra tá indo para frente e o Sol, não, você não vai sair. Ele prende a Terra. Então, isso é feito pela gravidade. Então, a gravidade é um negócio de distância, não é de força. Ele não quer medir força bruta, ele pega você lá do outro lado. Tá? E isso acontece assim na nossa galáxia inteira, né? A gente tem o Sol é o nosso vizinho, mas tem outras estrelas. É só você olhar para a noite que você vê tudo. Né? Pelo menos em São Paulo não dá muito certo, né? Dá meio errado isso aí. Porque a cidade. Você consegue pegar bem. Então,
não sei se você provavelmente já foi, né? No interior é lindo, né? Você olha o céu assim, estreladão, assim, você consegue ver, dependendo do lugar, gente, você consegue ver a Via Láctea. Não sei se você já viu, né? E é lindo, assim, é como se fosse um cobertor branco, assim, no céu. Fica só estrela, né? No interior você só vê estrela, né? Isso, e eu gosto muito de lugar bem pro interiorzão, né? O lugar você mede a qualidade do céu se você consegue ver a Via Láctea, né? Então, se o lugar ele tá bem escurão, né? Pouca luz de cidade assim atrapalhando, Não tem a lua, né? Aí você vê só. Isso, principalmente quando você pega uma estrada assim de barro e tal, aí, você olha para cima, você consegue ver, tem como se fosse um tipo é uma coberta assim mesmo, parece uma coberta branca, é lindo, né? E aí essa é a galáxia, né? A nossa galáxia onde a gente está. Né? Então, é só você olhar para cima, né? Num lugar que você consegue ver. Tá? Então você consegue enxergar isso, né? Que a gente tá. A força gravitacional faz a gente ficar preso. Tá? Então aqui eu passei para você todas as forças fundamentais, tá, da natureza, e a gente está estudando uma delas agora. Tá? A gente está falando da força eletromagnética. Tá? E o que acontece? Vamos pegar aqui como que a gente vai analisar essa coisa de como que se atrai um elétron e um próton. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo, né? Vou pegar aqui positivo de um lado, negativo do outro. Eu vou pegar um certo corpo e esse corpo ele vai ter uma certa carga. E a carga, tá? Eu vou chamar a carga desse cara de Q maiúsculo. Tá bom? E a carga desse outro cara eu vou chamar de Q minúsculo. Só para diferenciar. Tá? E a carga, ele quer dizer quantidade de... Nesse caso, o positivo, ele está falando para mim, né, a quantidade de prótons que eu tenho. E o negativo, a quantidade de elétrons que eu tenho nesse corpo. Tá? Beleza. Vamos lembrar, a gente tem algumas regrinhas, né? A gente tem a primeira regra que eles vão se atrair. Então eu já sei o seguinte, ó. Desse lado e desse lado, a gente tem uma coisa que a gente chama de Fe. E aqui eu vou colocar de menos Fe. Por quê? Fe é força elétrica, menos Fe é porque eu estou apontando para o outro lado, tá? Então eles estão se atraindo. Eu só estou dizendo, ó, esse está para cá, esse está para cá. Eu estou colocando uma atração entre os dois, tá bom? Aí, vamos dizer também que a gente tem uma distância que separa os dois, tá bom? Então você pode medir aqui, ó, com uma régua. Ó, aqui eu tenho uma distância. Separa esses dois caras, tá? E o que acontece? Se eu souber esse cara, se eu souber esse cara e se eu souber esse cara, eu consigo determinar o valor dessa força. Tá? Então, é isso que a gente vai estudar agora. A força elétrica, ela depende de quanta carga que você tem acumulada nesses carinhas e qual que é a distância que separa eles. Tá? Então, a gente vai ver aí direitinho. Tudo bem, Jair? Tudo bem. E essa força, o que ela representa? Ela vai dizer para você qual que vai ser, assim, se eu jogo uma força alta, significa que os caras batem com força, eles estão intensamente ligados um com o outro. Se a força é fraca, quer dizer que os caras estão meio que nem ligam pro outro. Tá? Então, essa que vai ser a nossa sacada. Vai tentar entender do que depende essa força. Tá? Muito bem. Então, isso aqui é mais pra galerinha lá do médio, que são os símbolos que a gente usa para fazer alguns cálculos, tá? Então, isso que a gente pode pular por enquanto. E olha que interessante. Essa força que eu falei para você aquela hora, ela depende do seguinte. Vou voltar aqui que aqui tá melhor porque eu usei um esqueminha mais simples com você, tá? Essa força elétrica, tá? Esse Fe que eu deixei de vermelho, ele depende do quê? Ele depende de um número que é uma constante, tá? Eu vou chamar ele de K. E aí, K, marca aí do lado. K é uma constante. Significa que ele não muda. É um valor fixo, tá? E esse K multiplicado pelo Q, multiplicado pelo outro Q, ou seja, você multiplica as duas cargas,
e dividido por o quê? Dividido por esse D elevado ao quadrado. Aí, pô, professor, o que significa isso, né? Significa o seguinte, vamos analisar isso aqui direitinho, tá? Bem, Jair, se eu pegar aqui e aumentar minhas cargas, tá? Posso subir tanto essa quanto essa, tanto faz, tá? Se eu mudo, aumento as cargas, você percebe que esses carinhas, eles estão na parte de cima dessa divisão. Então, se, por exemplo, eu faço esse cara ficar vezes 2, tá? Se eu dobrar um deles, desse lado, você também vai aumentar. A força elétrica aumenta. Por quê? Porque a força elétrica depende desses caras, eles estão na parte de cima, tá? E a parte de cima, se eu aumento, ele aumenta junto, tá bom? Então, a gente pode dizer que a força, ela depende da carga e ele aumenta com o aumento da carga. Então, é diretamente proporcional, tá? Ou seja, se eu aumento de um lado, aumenta do outro, tá bom? E olha só, agora vamos olhar para o D, né? O D, a história não é tão simples assim, tá? O D, olha o jeito que ele é. Se eu aumento o D, você percebe que ele está dividindo, né? Ele é uma divisão. Se eu aumento o número que eu divido, se, por exemplo, em vez de fazer 5, vamos lá, 10 dividido por 2, eu faço 10 dividido por 5, o que vai acontecer, Jair? Vai cair, vai diminuir, né? Vai ficar 2, né? Vai ser 5. Perfeito, é isso mesmo. Então, ó, a força elétrica, ela cai na hora que aumenta a distância. Então, qual que é a sacada que a gente tem que ter? Tem que ter o seguinte, a carga, ela aumenta a força. Ou seja, se você aumenta de um lado, aumenta do outro. Então, você tem uma relação de proporcionalidade, tá? Aumentou, aumentou. A distância, ela é inversa. Ou seja, se aumenta a distância, ele diminui. Na medida que um aumenta, o outro cai, tá? Então, isso significa o seguinte, se eu me afasto de um corpo, se eu pego os dois corpos ali, ó, e vou afastando eles, a força diminui. Isso aumenta a distância. Tá? E quando eu aproximo, a força aumenta. Então, a gente diz que a força, nesse caso, elétrica, ela é uma força do tipo que ela é intensificadora pela distância. Você vai chegando perto, ela vai ficando mais forte. E quando você vai afastando, ele vai diluindo. É como se você diluísse, tá? Então, é isso que é importante, tá, Jair? Você tem que entender que a carga fortalece, a distância enfraquece. Tudo bem? Então, legal, né? Você pode pensar isso, que você vai diluindo na hora que você vai afastando. Tá? É como se você vai fazer uma ligação de energia, você vai levar uma fiação uma distância maior, você tem que colocar um fio mais grosso. Né? Exato, é por isso mesmo, gente. Porque quando você vai aumentando a distância, você vai tendo que dar mais espaço para os elétrons para eles se moverem melhor, porque ele, inclusive, ele vai tendo menos força, ele vai ficando mais fraco, né? Então, é importante que você dê mais passagem para os elétrons para ele conseguir dar conta. Tá? Então, isso é muito importante. Você percebe que a força ela vai perdendo a sua intensidade na medida que você vai se distanciando. A distância até tá? maior. Aproximou, é o contrário, ele vai ficando mais forte. Forte. Legal, essa equação diz isso. Tá? Muito bom, muito legal. Agora, essa constante, tá, hoje, se você for pensar bem, ele não é exatamente constante, ele depende, tá? Esse valor do K, normalmente a gente usa esse valor aqui, é um valor bem alto, 10 elevado à nona, e essa unidade aqui, que é uma unidade no sistema internacional, tá? E quando você joga esse para outras substâncias, né? Por exemplo, você vai para água, benzeno, petróleo, você joga para outras substâncias, esse constante, ela acaba mudando, tá? Mas, então, na verdade, ela depende de onde que você se encontra, qual é a substância que você está eletrizando, tá? Mas, normalmente, a gente não se preocupa muito com isso. O comportamento continua o mesmo, tá? Ele continua dependendo das cargas, ele continua dependendo da distância, tá? Então, só em caso que você vai fazer um vestibular, alguma coisa, que isso vai importar um pouco, tá? Então, o importante mesmo é você lembrar o seguinte, que depende da carga e depende da distância. Tá? São os mais importantes. Muito bom. Então, vamos continuando aqui. Deixa eu ver. Esse aqui tem muito cálculo, né? Se você quiser olhar depois, isso aí tá
disponível. Deixa eu puxar aqui agora para o nosso próximo assunto, que eu quero ensinar o raio para você. Deixa eu falar um pouquinho de raio. Então, você percebe que eu coloco bastante coisa, né? Então, o que acontece? Agora vamos falar sobre uma coisa chamada campo, tá? Aí na próxima aula, eu acho que eu consigo falar com você sobre como que o raio funciona. Tá? Então a gente vai ter dado uma bela de uma caminhada. E o que acontece? Vamos tentar responder essa pergunta. O que faz uma carga se atrair ou repelir outra? Tá? Então até agora o que eu estou falando para você é o seguinte. Eu pego uma carga, eu coloco perto da outra, né? Se ela for positiva e positiva, elas não ficam perto. Se ela for positiva e negativa, ela atrai. Eu tô falando umas regras aí, né? As regras do jogo são as seguintes. Aí tá bom. Aí você aceita. Só que assim, você pode também, o físico faz muito disso, né? Ele não fica muito satisfeito. Ele fica, mas por que será que é assim, né? Deve ter algum motivo para isso estar acontecendo. Tá? Então, o campo elétrico é como se fosse assim, aquilo que provoca o movimento da carga. Tá? Então, eu tô falando assim, o que será que está provocando isso? E estou tentando responder isso. Tá? E, na verdade, Jair, isso chega num problemão, tá? Que a gente não consegue resolver direito, que é o seguinte, a gente meio que não sabe o que é o campo, só que a gente sabe algumas coisas dele. Né? A gente entende partes do que ele significa, só que não 100%. Tá? E aí o físico chega, responde parcialmente a pergunta, e se você perguntar muito para um físico, tipo, eu não sei, não entendi o que é campo, o que é campo? Né? Aí uma hora o físico vai falar, eu também não sei. Tá? É isso aí, ó, que é o que eu falei. Tá? Então, é bem legal essa parte, Jair, porque é o limite, é bem aonde a gente fica meio assim, putz, o que será que está acontecendo? Eu tô tentando entender, mas ainda não entendi. E eu acho simplesmente a parte mais legal de estudar, né? Que é a parte que você tem que tá com a mente aberta, né? Para você tentar entender o que está acontecendo. Tá? Então, essa que é a pergunta que a gente está tentando responder. Bem, quando eu pego um positivo e pego um negativo, o que eu estou mexendo aqui no meio que faz com que esses dois carinhas se atraiam? Né? Então, essa que é a pergunta. Quem que puxa esse povo um para o outro, né? Que faz isso aqui e faz isso aqui acontecer? Né? Essa que é a pergunta. Mas o que eu mexo que faz isso acontecer? Aí a resposta... Você tenta se equilibrar, né, velho? Isso. Passar pro outro, né? Um ganha e outro perde. Alguma coisa passou de um para o outro, né, já? Então, essa que é a sacada que o físico quer responder, né? O que eu passei? O que está sendo transmitido exatamente? E a resposta é simples. Ela diz o seguinte: houve uma distorção numa coisa chamada de campo elétrico. E o que é isso? O campo elétrico é como se eu pegasse aqui, ó, perto desse cara, eu pegasse, tem um espaço, né? Tem alguma coisa aqui perto dele. E aí você distorce, como se fosse uma onda. Tá? Então aqui tem uma onda. E essa onda bate nesse cara, e na hora que esse cara sente essa onda, ele vem para cima do outro. É como se fosse uma mensagem que você passou de um para o outro. Só que tem umas coisas muito esquisitas nisso. Legal, essa ideia é boa. Né? Você fala, passou, você perturbou o negócio aqui, chegou no outro, aí eles se atraem. Mais ou menos assim, pensa que eu tenho uma corda, né? Aí eu amarro essa corda no meu cachorro, né? Para o meu cachorro não escapar, que eu tô com ele na rua. Tá? Tem uma cordinha ali, uma coleirinha que segura o meu cachorro, tá? Então, eu consigo impedir que o meu cachorro saia correndo para qualquer lado, né? Para ele não ir para a rua, para ele não atacar as pessoas, enfim, tá? Então, imagina que esse campo é mais ou menos como se fosse a corda entre eu e o meu cachorro. Tudo bem? Eu tenho minha cordinha. Se o meu cachorro começa a fazer muita graça, quer correr, eu seguro, né? Eu dou uma puxada ali na minha coleira, né? O cachorro não é bobo, ele entende o recado que você tá dando, né? Aí ele para. Fala, não, beleza. Não vou fazer mais isso, ele volta para você. Tá? É mais ou menos isso que é o campo. É como se fosse uma coisa que liga os dois, e na hora que um faz alguma coisa, né? Por exemplo, se um perde carga, acontece alguma coisa ali no meio do caminho, o outro sente. É como se fosse uma cordinha. Você puxa do outro lado. Tudo bem, Jair? Tudo bem, É mais ou menos essa ideia do campo. É uma coisa que está conectando os dois. O problema, Jair, é que é o seguinte: tem um monte de coisa estranha nessa história. Primeiro. No caso aí tá ligado pelo ar, né? Pelas ondas, né? Isso. Primeira coisa que você não vê, né? O negócio é invisível.
Tá? Então, isso já é estranho, né? Você já fica, putz, é difícil de enxergar porque eu não tô nem enxergando. Tá? A cordinha do cachorro, beleza, você vê, né? Você tá vendo. Imaginário. Isso. Aí agora não. Tipo, é o que é? É um negócio invisível. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, esse negócio, esse espaço que eu faço, esse espaço ele pode estar vazio. Então, pô, se ele tá vazio, o que tá acontecendo? O que eu tô mexendo ali no meio para conseguir fazer com que um mexa no outro? Tá? Então, isso é uma pergunta muito boa, na verdade. Né? Então, o que tem no meio ali que aí uma carga mexe, a outra mexe também, e aí uma puxa a outra? Tá? É uma pergunta ótima. E, na verdade, os físicos respondem de um jeito evasivo e muito ruim. Eu não gosto dessa resposta. E, assim, eles falam, não, é o próprio espaço que puxa. Aí, como assim o próprio espaço? Né? Tipo, espaço? Como assim espaço? Espaço não é nada, né? Ele é tipo como se fosse um nada que tem entre as coisas. Aí não, é isso que puxa. O físico responde isso. Tá? E beleza, sabe por que eles respondem isso, gente? Justamente porque não tem nada no meio do caminho. E aí ele dá uma resposta evasiva. Essa resposta meio porcaria, né? Essa resposta meio. Você fala, pô, que resposta, né? Você podia melhorar essa resposta, né? Mas ela funciona, isso que é engraçado, ela dá certo, né? E não precisa de contato. Então tem várias características esquisitas, né, do campo elétrico. Tudo bem, né? Então, o que acontece? Esse campo, então, na medida que ele vai atuando, ele funciona como um tipo de corda e ele atua à distância, ele não precisa nem ter contato, né? E ele não precisa nem ter nada no meio do caminho. Tá bom? Então, o campo que faz essa atuação. E os físicos nomearam ele. Vamos ver agora quais são as características. Os físicos, tem hora que eu acho incrível. O físico é um bicho muito maluco, assim. Eles conseguem definir uma coisa que eles não entendem direito e vão falando. Se na boa, eles vão falando, não tem problema, vai falando, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro que, para definir o campo ele faz com que as coisas elas se atraiam ou se repilam, tá? Então, o primeiro ponto foi uma convenção que os físicos chegaram, que é a seguinte: se eu tenho um cara que ele é positivo, tá? Uma carga positiva, ele produz um campo que é considerado um campo para fora. Então, o que significa isso? O campo dele é assim, ó. O campo ele se afasta desse carinha. E por que ele é assim? Já vou te mostrar. Tá? Então, esse cara é positivo. Porque o campo ele é definido a partir do seguinte: se você tem um positivo, o que aconteceria se eu colocasse um outro positivo perto dele? O que aconteceria, Jair? Positivo com positivo. Positivo, a gente viu lá no início, né? Eles se repelem, tá? Ele não fica perto um do outro. Então, olha só. Se eu coloco um positivo aqui, ó, o verde aponta, você percebe? Ele aponta para onde esse cara iria, tá? Então, ó, se eu colocar um carinha positivo aqui, ó, ele também iria para cá. Então ele se afasta, entendeu? Então o campo ele segue o caminho do positivo, tá bom? Então essa que é a convenção que os físicos fizeram. E o negativo, né? Vamos colocar agora um cara negativo aqui do lado, ó. Se eu coloco um cara negativo aqui, vai acontecer o contrário, né? Você vai ter o seguinte: o campo agora ele vai estar fazendo assim, ó. Ele vai fazer isso. E por que eles definiram isso? Porque eles precisavam definir, tá, gente? Você tem que definir para que lado que o campo vai quando você coloca uma carga ali, tá? E aí, nesse caso, se eu coloco um positivo aqui, ele atrai. Então, ó, esse é o caminho do positivo, tá? Então, chegamos nesse ponto, tá, gente? A gente chegou no ponto em que a gente já fez várias coisas. Eu falei que é o campo para você. Na verdade, uma definição que você já percebeu, né? Uma definição meio fraca, tá? Não tem problema. Assim, é o que dá para fazer, os caras vão lá e fazem, funciona bem, né? Não é uma coisa que você olha e fala, nossa, estou impressionado, né? Que coisa incrível. Você fica meio até, tipo, nossa, coitado, né? Mas dá certo, depois você vai fazer os cálculos, eles dão tudo certinho, né? Mas ele tem um fundamento que você percebeu, né? É uma coisa difícil, né? Porque você tá lidando com uma coisa que ela lida, inclusive, com ação à distância. É super complicado, né?
na física tem uma parte que eu acho muito bonita, né? Que é a gente ter noção do limite do que a gente conhece, né? Então, se eu chego para você e falo assim, ó, isso aqui, por exemplo, né? Esse tipo de coisa, ele mostra que existe ação à distância, então tem alma. Não, calma, filho, eu não estou falando que tem alma, né? Eu estou falando outra coisa, estou falando que tem um negócio à distância. Se tem alma ou não tem, isso aí é você, é você que está falando. Né? Então a gente tem uma noção muito clara que existem coisas que atuam à distância, né? Isso a gente não tem nem dúvida. Né? As coisas elas atuam à distância e a gente sabe de várias coisas que fazem isso, né? E ela também tá dizendo assim, ó, o teu negócio que é o espaço que você distorce, né? Tem isso, tem várias ideias estranhas e o físico tem que lidar com isso. É isso aí, né? Lida com esse negócio aí. Não sei onde vai parar, porque pode mudar, né? A gente vai estudando, pode mudar. E e vai na boa, vai na paz. A vida que segue, né? É porque pode mudar, né? Então fica tranquilo. Às vezes você está estudando, tá achando que tá certo, aí estava errado, e beleza. Legal. Bem, Jair, então é o seguinte, eu vou liberar você, tá? Deu o tempo aqui certinho. A aula hoje foi bem produtiva, né? A gente conseguiu discutir bastante, né? Na próxima, provavelmente, a gente já termina a eletrostática, eu vou querer terminar aí esse assunto, e aí a gente começa a ver os circuitos elétricos, que é muito importante. A gente vai entender como funciona a ligação elétrica dentro de casa, vamos falar de segurança, vamos falar de uma série de coisas aí que são super importantes. Eu acho que ela se tornando mais interessante. Isso. Legal. É que ele sai um pouco desse abstrato também. Né? Apesar de ser abstrato, essa aula ela acaba sendo legal, né? Mas ela é abstrata, não tem como. Né? Então, é que aí vai fazendo ligação. É uma coisa que a gente tem mais. A gente estava